Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar passando para vocês como que seria o indicador pivô Fibo, né? Que ele tem o nome aqui de técnico de P underline Fibo underline 1H, que quer dizer P de pivô, Fibo de Fibonacci e primeira hora, 1H primeira hora, ou seja, então ele vai traçar um cálculo das 9 até as 10 horas, tá? Identificar um pivô e a partir do pivô ele calcular os valores do Fibonacci. Então, é a partir da primeira hora. Então, ele calcula durante das 9 até as 10 horas, ele faz o cálculo, e a partir das 10 horas é que define quais seriam os números do Fibonacci que você vai utilizar-se até o final do pregão, ok? Aqui nós estamos com uma tela no gráfico de 5 minutos aqui, do mini índice, tá? Estou gravando agora às 9 horas, daqui a pouco começa a abertura do pregão e a gente vai poder ter uma visão até bem mais prática de como utilizar-se. A primeira coisa que nós vamos fazer então seria estar inserindo, né? Inserir indicadores, aí você vê no personalizado, porque é um indicador personalizado, diferente. E inclui ele no gráfico, tá? Eu utilizo no gráfico de 5 minutos, tá? Então aqui ele já está todo ele distribuído. Essa linha aqui, se você colocar o cursor em cima, você vai ver que ela está em 0%. Essa linha aqui é a linha do pivô e a partir dela que é calculado todo os demais números. Como vocês podem perceber, se vocês voltarem um pouquinho para trás, vocês percebem que no início do pregão ele tem uma oscilação, ó, tá vendo? Aí quando chega às 10 horas, tá? Ele vai, quando chega às 10 horas, ele pega e estabiliza, tá? Então é a partir das 10 horas, vou até colocar uma linha aqui, 9h54, eu vou colocar aqui só para marcar para vocês, tá? Então, a partir das 10 horas, que ele estabiliza e, e a linha fica prevalecendo. Então, ou seja, do início do pregão até essa linha aqui, ele vai oscilar, tá? Ele vai oscilar, mas a partir dessa linha aqui é que ele vai permanecer até o final do pregão. Aí ele não oscila mais, ok? Então, qual é a ideia aqui? Justamente trabalhar dentro das linhas do Fibonacci. Então, qualquer, sabe, o Fibonacci ele tem como suporte justamente o fato de você estar encontrando linhas de suporte, linhas de resistência e em cima disso você traçar as suas operações. Lógico, reafirmando que ninguém opera somente com um indicador, tá? Você precisa de ter pelo menos mais um ou dois ou três. Em média, a gente opera com 2 ou 3 indicadores para que você tenha as suas confirmações. Qual que é o principal ponto aqui, tá? Isso aqui a gente vai estar usando aqui uma técnica que é usada, que eu chamo de Fibonacci, que é do Marco Rossi, tá? Então são os números dele, tá? Não é a técnica dele. A técnica dele vocês têm que entrar lá no Boteco do Trader lá, falar com o Pedro Martins, aí vocês fazem o curso lá deles, que aí vocês vão conhecer exatamente como é que funciona. O meu indicador ele simplesmente só usa a base de cálculo nos números, né, do Fibonacci, ok? E lá o Pedro Martins mesmo costuma falar muito da chamada zona do filé. Onde fica? Ficaria entre o 23,60 e o 76,40, tá? Seja na projeção como tá na regressão aqui, ó. 23,60 e 76,40. Então, são esses dois pontos aqui, que é a chamada zona do filé, que o Pedrão lá do Boteco dos Treinos sempre comenta. E eu peguei, fiz esses destaques aqui, conversando com ele, tudo, fiz esses destaques aí e acabei montando esse indicador, ok? Você vai poder utilizar-se desse indicador em qualquer situação, tá? Você não precisa ficar restrito só a esses valores aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, o pregão já começou, tá? São 9h03 agora. Ele vai marcando aqui para você os números. Então, lógico, como o mercado abriu lá embaixo, né?
Então, por exemplo, o pivô está em 76.815, tá? Então tá bem hoje com uma projeção baixista aí, ok? Hoje é dia, estou fazendo esse coisa no dia 19, na quinta-feira, tá? Então tá bem baixista aqui o negócio. Então mais tarde a gente vai poder aqui, antes de terminar o vídeo, aqui a gente poder ver como ficaria. Mas qual que seria a lógica aqui da utilização dele? Justamente na entrada dessas zonas que está demarcada. Essa verde aqui na projeção e a rosinha aqui na regressão. O mercado vem de baixo para cima, ele entrou dentro. A ideia seria você fazer a compra aqui até o próximo alvo, tá? Que seria no 76,40. Tá? Ou vice-versa. Como ele passou e retornou, você vender no 76,40 e sair no 23,60. E você poder ficar brincando aqui nesse vai e vem. Como vocês podem ver aqui, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como dá uma diferença de 130 pontos, só aqui, possivelmente, tranquilo, aqui a pessoa tiraria aqui por volta de 200 pontos sossegado, tá? Não precisa ser ganancioso e querer entrar em todas. Aqui nós tivemos novamente, essa aqui sim é uma boa entrada, que ela vem bem forte. Ela rompeu lá em cima, rompeu aqui embaixo, tá? Aqui também daria uma entrada, e aqui também daria outra entrada, e aqui também outra entrada, tá vendo? Então, por exemplo, só nesse dia, na data de ontem, houve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradas dentro dessa zona do filé. Cada entrada você teria um objetivo aqui de 130 pontos. Voltando aqui um pouquinho mais para trás, tá? Aqui houve uma queda bem forte. Aqui a mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Como ele foi lá, desceu, depois voltou de novo, foi lá em cima, desceu, foi lá em cima, desceu. Aqui embaixo ele passou direto. Isso foi no dia 17, né? Segunda-feira. Terça-feira, né? Isso. Na segunda-feira nós tivemos aqui uma, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Na segunda-feira. Na sexta-feira passada foi interessante, gente. Por quê? Porque houve mais na parte de baixo, mais na retração. Só que, como vocês podem observar aqui, vou até diminuir um pouquinho o gráfico aqui para vocês verem, tá? Houve aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e essas outras duas, 5 e 6 aqui, não chegou, ela veio até o 61,80 e subiu novamente. Mas o que é interessante aqui? Interessante nesse ponto aqui é que a distância, os objetivos foram enormes, 300 pontos, gente. Porque se você olhar aqui, está em 977, 676, tá? Então, ou seja, 300 pontos de objetivo, tá? Na segunda-feira, por exemplo, o objetivo estava em 980 para 855, estava em 120, 125, tá? Na terça estava 480, 390, 100 pontos. Então, ou seja, esses objetivos eles têm uma variação de um dia para o outro, porque os cálculos são diários, tá? Na quinta-feira passada, por exemplo, estava, quarta, né, passada, estava entre 612 para 400, ó, dá 200 pontos aqui na quarta-feira passada. Então, como vocês podem observar, tá? Essa variação de objetivo é de um dia para o outro, mas dá em média entre 100 a 300 pontos. Tá? Ou seja, se você pegar um por dia, dá de bom tamanho, ok? Então, isso aqui é só para vocês terem uma visão maior, tá? De como que seria isso daqui. Eu vou dar uma ampliada maior aqui para que a gente possa estar observando aqui como que funciona aqui, tá? Então aqui eu vou ampliar aqui, ó. Vocês podem ver que a linha está oscilando. Então esses são os números, aqui tem todos os números do Fibonacci, desde a 161,80 da projeção e negativo 161,80 da regressão. No momento, olha, a linha estaria aqui, nesse trecho aqui, que hoje está dando mais ou menos 645 para
760, está dando 115 pontos mais ou menos. Mas não é o momento de começar a operar nele. O ideal é você esperar até as 10 horas, aí a partir das 10 horas ele estabiliza, e aí sim você opera dentro desse canal aí, dessas suportes e resistências que o indicador vai estar traçando para você, ok? Nada impede também de você estar utilizando os demais valores, né? 61,80, batendo 61,80 sobe. Então a gente tem alguns pontos do Fibonacci que a gente considera pontos fortes, pontos importantes. O 61,80, o 161,80, o 111,80. Né? Então esses números são números tradicionais do Fibonacci que você utiliza, tá? E a minha ideia era justamente estar demonstrando para vocês, mostrando como que funciona o indicador, tá? Então, quem tiver interessado, depois pode entrar em contato comigo, que a gente está disponibilizando ele aí, ok? Então, era isso aí que eu tinha para dizer. Quanto à estratégia, quanto ao ensinamento do Fibonacci, tá, gente? Que não é nada disso aqui, tá? Fibonacci é uma coisa muito particular, muito especial do Marco Rossi. Eu vou estar disponibilizando embaixo aí a página do Boteco do Trade. E quem tiver interessado de conhecer a técnica do Fibonacci, do Marco Rossi, entre em contato com o Pedro Martins lá e aí sim você vai aprender exatamente como é que funciona a técnica do Fibonacci, tá? Isso aqui eu só estou usando os números do Fibonacci, até meio parecido com os números lá que o Marco Rossi utilizava, tá? Então, por exemplo, 118,80, 141,40, 127,20, tá? Então, esses números é que ele utiliza na técnica dele, mas não é a técnica dele. Estou só falando isso aí justamente para não confundir, tá? Eu tenho uma amizade muito boa com o pessoal do Boteco de Trade e acho que quem tiver interesse e acho que é importante, deva conhecer lá essa técnica do Fibonacci e conversar com o Pedro Martins lá no Boteco do Trade lá e tentar fazer o curso com eles, ok? Aqui é só uma apresentação do indicador chamado pivô Fibo da primeira hora, ok? Então é isso aí, gente. Até a próxima. Um grande abraço.